A história de Caim e Abel, contada em Gênesis 4, não é apenas um relato antigo sobre a primeira tragédia humana, mas uma profunda reflexão sobre os dilemas existenciais que ainda permeiam nossa sociedade contemporânea. A inveja, esse sentimento humano aparentemente simples, mas devastador, é algo que muitos de nós enfrentam em silêncio. E a história de Caim e Abel oferece uma janela para compreendermos melhor a natureza desse sentimento e como ele afeta nossas vidas. Quando olhamos mais profundamente para essa narrativa, vemos não apenas a luta entre dois irmãos, mas uma batalha entre o ego, a moralidade e as escolhas que definem quem somos. Antes de mergulharmos na história bíblica, é importante compreender o que é a inveja. Inveja não é simplesmente querer algo que o outro tem. A inveja, portanto, é a sensação de que o sucesso, a felicidade ou a realização do outro diminui a nossa própria importância ou valor. Esse é um sentimento que, ao longo da história da humanidade, tem sido explorado por filósofos, psicanalistas e teólogos, pois é uma emoção que afeta tanto a nossa percepção de nós mesmos quanto o nosso relacionamento com os outros. A inveja muitas vezes nasce do desejo de ser reconhecido e amado, de ocupar um lugar especial no mundo. Na filosofia, a inveja é frequentemente discutida como uma emoção que resulta da comparação social. Filósofos como Jean-Paul Sartre, por exemplo, argumentam que a sensação de não ser o suficiente é alimentada pela visão que temos do outro, que se torna um espelho no qual nossas próprias falhas e limitações são refletidas. Essa comparação constante nos impede de ver o valor genuíno do que somos e o que temos, pois estamos obcecados com o que os outros possuem. O filósofo Friedrich Nietzsche também abordou a inveja como parte da crítica à moralidade tradicional, que cria um ambiente no qual as pessoas competem por um status, reconhecimento e valores impostos pela sociedade. Em sua obra Genealogia da Moral, Nietzsche fala sobre como o ressentimento, um irmão gêmeo da inveja, nasce quando não conseguimos obter aquilo que desejamos, ou quando vemos o outro obtendo aquilo que achamos que merecemos. Esse ressentimento é o que muitas vezes nos impede de celebrar as vitórias do outro, pois ao invés de olhar para a conquista alheia com admiração ou motivação, olhamos com ódio e desprezo, como se a felicidade do outro fosse uma ameaça ao nosso próprio valor. Na história bíblica, vemos esse dilema claramente ilustrado. Caim e Abel representam duas figuras que, embora tenham recebido as mesmas oportunidades e bênçãos de Deus, escolhem caminhos diferentes. Abel oferece a Deus o melhor do que tem, suas ovelhas mais saudáveis como um gesto de agradecimento e de reconciliação com Deus. Ele não se importa com o que o irmão está fazendo, porque está focado no seu próprio relacionamento com Deus e com o mundo ao seu redor. Já Caim, por outro lado, oferece o que sobrava de sua colheita, sem o mesmo zelo ou respeito. Ele não está fazendo um sacrifício genuíno, mas apenas cumprindo um dever. Quando Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim, a inveja de Caim começa a tomar conta dele. Vemos um exemplo clássico de como a comparação social pode nos levar à destruição. Caim não é apenas rejeitado por Deus, mas também se vê rejeitado em relação ao irmão. Esse sentimento de inferioridade não é algo externo a ele, mas nasce dentro do seu coração. Quando Caim se compara a Abel, ele não vê o esforço e o coração puro de seu irmão, mas vê apenas o sucesso do outro como uma ameaça ao seu próprio valor. A inveja, portanto, se torna a lente através da qual ele enxerga a realidade, distorcendo a forma como vê a si mesmo e ao outro. É importante refletir aqui: quantas vezes em nosso cotidiano deixamos que a inveja se instale de maneira semelhante? Quantas vezes olhamos para o sucesso de outra pessoa e, ao invés de nos inspirarmos ou aprendermos com isso, nos sentimos diminuídos e tomados pelo desejo de que o outro perca o que conquistou? A inveja nos cega para as possibilidades que temos em nossas próprias vidas e nos impede de crescer. Ela nos leva a achar que o sucesso dos outros é um reflexo da nossa própria falha, quando, na verdade, todos têm uma jornada única. O filósofo Aristóteles, ao tratar das emoções humanas, via a inveja como uma emoção que surge quando julgamos que o outro está em uma posição superior à nossa, seja por status, riqueza, poder ou virtude. No entanto, para Aristóteles,
O que importa não é o que o outro tem, mas como nos relacionamos com o que temos e com quem somos. A virtude, em sua visão, está em ser o melhor possível dentro das próprias capacidades, e não em competir com o outro. Na visão de Aristóteles, Caim falha porque ele não vê o valor em seu próprio trabalho, e ao invés disso, se concentra em diminuir o valor do irmão. O resultado da inveja de Caim é trágico. Ele, movido por seus sentimentos de raiva e frustração, acaba cometendo um assassinato. Ele não apenas perde o controle sobre suas emoções, mas também destrói o relacionamento com o irmão e com Deus. O filósofo René Girard, em sua teoria do desejo mimético, argumenta que a inveja cria uma escalada de violência. Ele descreve como, no desejo de imitar o outro, acabamos por desejar não apenas o que o outro tem, mas até mesmo a sua destruição. Girard acredita que a violência gerada pela inveja é uma das principais causas de conflitos e guerras ao longo da história. Ao vermos no outro uma ameaça ao nosso próprio ser, nos cegamos para a possibilidade de harmonia e convivência. Na vida cotidiana, vemos essa mesma dinâmica se repetir. Quando não lidamos com a inveja de forma saudável, ela pode nos levar a ações impensadas e destrutivas. Quantos relacionamentos são quebrados por causa da inveja? Quantos projetos e sonhos são abandonados porque não conseguimos ver o sucesso do outro sem sentir que isso nos diminui? O pecado de Caim não foi apenas matar seu irmão, mas se entregar a um sentimento tão forte que lhe impediu de ver as alternativas para resolver sua frustração de maneira saudável. Ele poderia ter melhorado sua própria oferta a Deus, mas ao invés disso, optou pela violência. A psicanálise também nos ajuda a entender como a inveja funciona em nossos psiquismos. Sigmund Freud, por exemplo, via a inveja como uma emoção relacionada à infância e ao desenvolvimento do ego. A inveja, segundo Freud, nasce da percepção de que o outro tem algo que nós não temos, e essa percepção é vivida com um sentimento de frustração e inferioridade. No entanto, a maneira como lidamos com esses sentimentos pode determinar se seguimos pelo caminho da destruição como Caim, ou pelo caminho da superação e do autoconhecimento. Mas o que podemos aprender com Caim e Abel para lidar com a inveja de forma construtiva? Como podemos evitar que a inveja destrua nossas vidas e nossos relacionamentos? A chave está em mudar nossa perspectiva. A inveja nasce quando olhamos para o outro e nos sentimos diminuídos, mas podemos mudar esse olhar. Podemos aprender a ver o sucesso do outro, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para aprender, crescer e nos inspirar. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta, devemos focar no que temos e na gratidão por aquilo que já conquistamos. A filosofia existencialista, de pensadores como Sartre e Camus, também nos oferece uma reflexão importante. A vida é uma jornada que depende de nossas escolhas. Não somos definidos pelas circunstâncias externas ou pelas comparações com os outros, mas pela maneira como escolhemos viver. Podemos escolher ser gratos pelo que temos, podemos escolher crescer a partir das dificuldades, e podemos escolher não ser escravizados pela inveja. A história de Caim e Abel, embora trágica, nos dá uma lição de como a escolha de nossas atitudes internas pode determinar a direção de nossas vidas. Em última análise, a inveja não precisa ser o fim de nossa história, como foi para Caim. A verdadeira vitória está em sermos capazes de olhar para dentro de nós mesmos e ver o valor que temos, independentemente das circunstâncias externas. Assim como Abel não se preocupou com a oferta de Caim, devemos aprender a focar no que podemos oferecer ao mundo, com integridade e dedicação, sem olhar para os outros com sentimentos destrutivos. A história de Caim e Abel nos ensina que a inveja não é algo que devemos temer ou ignorar, mas algo que precisamos confrontar dentro de nós mesmos. Ao fazer isso, podemos viver de maneira mais plena, sem deixar que a comparação nos cega para o nosso próprio valor e para as oportunidades que temos para crescer e alcançar nossos objetivos. Caim escolheu o caminho da destruição, mas nós podemos escolher o caminho da superação e da paz interior. Por fim, a lição é clara. A inveja não só nos separa dos outros, mas também de nós mesmos. Ao aprendermos a lidar com ela, podemos alcançar uma vida mais equilibrada e autêntica,
onde o valor do outro não diminui o nosso, mas nos inspira a ser melhores.